chamar agora a próxima palestrante do nosso encontro, que é a Roberta Darkevich. A Roberta vai falar conosco sobre as mandalas, um caminho de autoconhecimento, e ela é educadora social na área de artes visuais e teatro, especialista em gestão educacional, proprietária do ateliê de mandalas e pacifista. Bem-vinda, Roberta. Obrigada. Bom, olá pessoal. Estou bem feliz de estar aqui, poder compartilhar com vocês esse estudo meu, que é um estudo autodidata, o estudo das mandalas. Então, hoje eu vou compartilhar um pouco do meu processo criativo, do meu aprendizado, e vou começar falando um pouquinho de mim. Eu sou a Roberta, então, eu sou filha de pai e mãe, né? Ambos são artesãos. E por conta disso, eu sempre, desde a minha infância, né, eu nasci praticamente já dentro, né, desse contexto dos trabalhos manuais, das habilidades manuais, e eu sempre desenvolvi muito isso, sempre foi muito importante, marcante na minha formação. A minha formação, então, né, formal, assim, é na área da educação, eu sou educadora social, trabalho num centro social com crianças e adolescentes, né, na área de artes cênicas e de artes visuais também. Bom, o meu primeiro contato com as mandalas, vou contar um pouquinho dessa história, depois vou falar um pouquinho do que significam as mandalas, e aí vamos aprofundar um pouquinho. O meu primeiro contato com as mandalas foi em 2013, como eu falei, sou educadora, trabalhava em escola particular na época e tinha muitas turmas, uma carga horária muito grande. Acho que eu estava com uma média de 650 alunos, algo assim. E eu, apesar de gostar muito do que eu faço, do que eu fazia na época, eu estava esgotada, assim, né? Sentindo uma sobrecarga grande, assim. E eu precisava, sentia que eu precisava, assim, de silêncio, precisava desacelerar, precisava realmente, assim, um pouco de silêncio, é a expressão que eu gosto de usar para dizer o que eu precisava naquela época. Acredito que muitos entendem isso que eu sentia, né? Porque provavelmente muitos já sentiram isso também, aquela vontade de ficar só quieta ali, às vezes num lugarzinho mais escurinho e tal. Bom, foi quando eu me lembrei de um presente que eu recebi na adolescência de uma amiga, que me deu uma caixa que ela mesma fez, com vários desenhos de mandalas que ela me entregou, coisa mais amada, assim. E eu me lembrei desse presente e fui atrás, eu já não tinha mais há muito tempo, né, isso. Mas fui atrás de desenhos de mandalas para colorir, porque já estávamos na era da internet, né? Então eu fui lá na internet e sim, encontrei muitos desenhos, imprimi e comecei a colorir. E para fazer essa atividade, eu, a primeira vez, assim, né, experimentei lápis, enfim, e depois fui experimentando criar uma sistemática, uma prática mesmo, né? Eu nunca tinha estudado sobre isso, então eu imprimia os desenhos, aí colocava uma música agradável no ambiente que eu estava sozinha, colocava um incenso, apontava todos os lápis, preparava a mesa, sentava, fazia uma respiração e começava a colorir. Inicialmente, os desenhos eram desenhos pequenos, e à medida que eu fui me dedicando e sentia que a minha concentração ia se desenvolvendo, eu fui imprimindo desenhos maiores e mais complexos. E aos poucos eu fui criando essa prática e abrindo espaço no meu cotidiano para fazer essa pintura, esse momento de silêncio, né? E aos poucos eu fui constituindo assim uma pasta com muitos desenhos e, e eu ia sentindo assim, né, de desenho em desenho, que era como se abrisse um espaço assim, né, como se eu conseguisse respirar melhor. Eu conseguia sentir assim como se minha cabeça, né, aquela pressão que eu sentia fosse assim aliviando e fisicamente eu sentia como se o couro cabeludo tivesse distensionando mesmo, né? E era esse espaço que ia se abrindo, né? Esse
esse silêncio mesmo que eu ia encontrando. Bom, eu senti uma conexão também com algo maior, né? Que hoje eu entendo um pouco melhor o que é isso, né? Na época eu simplesmente vivenciava aquela sensação. Mas o que que era essa conexão, né? Aí eu, para falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que que são as mandalas, né? Então, as mandalas, elas são composições geométricas que são formadas, assim, falando, né, uma explicação bem conceitual, são composições geométricas formadas por padrões que se repetem, né? Partem de um ponto central e se expandem. A gente encontra essas estruturas na natureza, e aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens que eu trouxe da natureza mesmo, para a gente poder falar junto, assim. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui. Vocês estão vendo? Estamos perfeitamente. Obrigada. Então, essas são algumas imagens que eu trouxe para exemplificar onde a gente encontra essas estruturas, né, na natureza. Uma flor, a gente pode ver claramente ali o centro da flor, as pétalas, né, que se expandem, né? Claro que não se repetem idênticas, né? E isso é uma propriedade da natureza, e isso é maravilhoso, né? Aqui a gente tem a imagem de uma teia de aranha, eu que fotografei, as fotos são todas, não, todas não. As duas primeiras fotos são minhas, então eu que fotografei, e essa foto foi numa manhã, assim, um amanhecer, que tinha geada, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, então a gente tem a geada aqui, e é muito bonito de ver, assim, e essa teia de aranha foi fotografada numa manhã de geada, assim, dá para ver exatamente todo o trabalho artesanal dessa aranha maravilhosa que fez essa teia, que novamente parte, né, do ponto e vai se expandindo. Aqui a gente tem a imagem de um olho, né, que também, né, uma estrutura natural. Mais uma vez, né, o ponto central, a forma que se expande, né, se repetindo. Vou passar. E aqui a gente tem uma galáxia, né? Também tem lá o seu ponto central e a sua expansão. Bom, opa, eu queria voltar ali. Essas imagens que eu mostrei até aqui são essas estruturas na natureza, né? Assim, na natureza. A gente tem também as mandalas artísticas. Opa, passei rápido. Que são essas que eu quero mostrar para vocês agora. Que também, né, mais uma vez, partem do centro, com as formas geométricas que se repetem, se expandindo, crescendo, né? E aqui tem mais uma. Essas duas mandalas que eu mesma produzi aqui no ateliê, trouxe para mostrar como um exemplo de como elas são, se assemelham, né? E por que que elas se assemelham, né? Porque essas mandalas artísticas, a gente entende que elas são representações dessas estruturas que a gente encontra na natureza, tá? E quando a gente se dedica a colorir, a pintar com óleo, com, com lápis, ou confeccionar uma mandala com sementes, ou ir lá na beira da praia e fazer na areia, é, ou mesmo com o corpo, né? Como a gente vê, né? Algumas atividades artísticas no nado sincronizado, né? Que formam mandalas na água. O que que a gente está, né, nessa prática buscando, né? A gente está conectando com essas imagens naturais, com essas estruturas naturais, né, que tem lá na natureza, e a gente está restabelecendo essa conexão. E isso é muito, essa sensação, ela é muito viva, ela é muito intensa, porque faz a gente lembrar
que esse ritmo da natureza, que essa expansão, né, que a gente vê no desabrochar de uma flor, que a gente vê no surgimento de uma galáxia, que esse movimento, ele existe em nós, esse ritmo, ele existe em nós também, porque nós também somos, né, parte disso, né? Nós também somos essa natureza. A nossa vida acaba nos fazendo esquecer um pouco desse ritmo, mas nós somos isso, né? Então, o exercício de colorir e de se aproximar, de apreciar, enfim, as mandalas, ele é muito essa reconexão também, né? E nos coloca nessa, nessa, nesse alinhamento, né? Eu também quero mostrar para vocês, existem mandalas em diversas culturas, né? E eu tenho uma afinidade muito grande com a cultura budista. Um tempo eu vivi numa comunidade budista e eu tenho uma afinidade muito grande, assim. Então, eu quero mostrar para vocês uma prática que é dos monges budistas tibetanos, que eles fazem mandalas de areia, né? Aquelas areias coloridas. E isso é parte da formação deles, né? Como monges, é uma prática muito avançada, né? Eles passam semanas, né? Fazendo delicadamente, né? Meditando, fazendo mantras. E até que chega o final dessa construção e o professor, o mestre, ele vai e a parte do ensinamento, a desconstrução dessa mandala. Então, o professor, o mestre, enfim, ele vai lá e mistura toda a terra, né, a areia colorida, e isso tudo é um estudo sobre a impermanência da vida, a, sobre a impermanência mesmo. Esse é o maior estudo que essas mandalas nos trazem, assim, né? Claro, cada detalhe tem um significado, né? São divindades budistas, e, e é um trabalho artístico primoroso, né? E aí, no final, vem esse elemento de desconstruir, e isso é muito marcante, porque ao mesmo tempo não se deixa de construir a mandala perfeitamente, né? Da melhor forma possível, né? É como na vida, né? A gente sabe que vai é, desencarnar, sabe que o ciclo vai encerrar, mas a gente não deixa de vivê-la da melhor forma, né? Então, assim, falando com as minhas palavras, a grosso modo, um pouco essa interpretação das mandalas de areia, né? Budistas. Aqui a imagem, então, do professor desmanchando, né, a mandala de areia. Eu acho, assim, encantadora, assim, gosto muito. E eu falei que eu morei numa comunidade budista, e quando eu estava aqui anotando umas coisas, eu lembrei. É, quando eu cheguei no templo, o templo estava sendo pintado, e a moça que estava pintando, ela estava pintando a roda da vida. E pensando assim, a roda da vida também é uma mandala, né? Quem puder procurar, assim, quem não sabe, enfim, quiser procurar, olhar, enfim, pensar, é bem interessante, assim, a roda da vida budista, né? E eu vou colocar ali no chat depois um link de um vídeo curto que mostra todo esse processo É um vídeo curtinho porque vai sendo picotado, né? Mostra todo o processo das mandalas de areia. Acho bem interessante. Até o Dalai Lama que faz a desconstrução da mandala, depois joga a areia na água, é bem bonito mesmo. Tá, eu vou parar aqui a exibição, que isso aqui eu vou mostrar depois. Continuando, então, gente, bom, falando um pouquinho, né, sobre o processo das mandalas, o que as mandalas significam, eu fui desenvolvendo, fui estudando, continuei pintando, continuei mostrando meu trabalho, e à medida que eu ia mostrando, as amigas e amigos iam me provocando a fazer mais e mais e de diferentes formas, e por que que tu não faz o desenho assim, assado, por que tu não pinta em tela? E eu fui fazendo. Até que eu criei o ateliê de mandalas, que é um ateliê que eu tenho hoje, até hoje,
e onde eu pinto, né, faço diversas produções, assim, com as mandalas, em diversos tipos de objetos também. E eu sempre dei aula, mas sempre tive o ateliê em paralelo, uma atividade em paralelo, assim, até que veio a pandemia, e com a pandemia eu pensei, bom, o meu trabalho foi fechado por conta da pandemia, né, o outro que eu trabalhava, e eu digo, bom, vou me centrar no ateliê nesse período de isolamento, a gente não sabia quanto tempo ia durar o isolamento, né? Eu pensei, eu vou comprar telas e vou fazer um processo criativo, aproveitar que eu morava sozinha, ia mergulhar nisso. Então, comprei lá 12 telas e comecei. E à medida que eu ia pintando e postando na rede social, né? ah, as pessoas iam gostando e queriam comprar. E não era minha intenção vender, mas acabei vendendo todas as telas em um mês e meio, dois, algo assim que eu nem imaginava. E o isolamento continuou um bom tempo, como todos nós sabemos, né? E eu fui mergulhando num outro processo criativo de colorir uns pratinhos de cerâmica, assim, e tive um mergulho que para mim foi bem verdadeiro, assim. Eu acho que foi posso dizer assim, que foi um momento onde eu me senti assim verdadeiro, então acho que posso dizer que eu me senti assim artista naquele processo criativo, gosto de compartilhar. E aí eu vou compartilhar rapidamente com vocês. Bom, antes disso, né? Só para antes disso, nesse processo todo de ateliê, de pandemia, eu criei um livro de mandalas. Eu fui desenhando várias mandalas e criei um livro, onde metade dele é desenho para colorir e metade é estudo, parte teórica. Vou mostrar aqui a capa do livro, só para conhecimento mesmo. Espera aí. Ai. Esse aqui é o livro que se chama Mandalas, um caminho de autoconhecimento, que é justamente o tema da minha palestra aqui, da minha partilha com vocês hoje. E aí veio esse livro, que foi bom para mim, assim, poder compartilhar as mandalas, né, com as outras pessoas, algo que fosse um benefício na minha vida, né, poder compartilhar. Foi muito bom. E aí eu quero mostrar para vocês um processo criativo, esse que eu disse, né, que eu me senti muito verdadeira, foram os pratinhos de cerâmica, que eu hoje só tenho as fotos, né, mas que eu vou mostrar para vocês. Então, o nome dessa série eu chamei Passeio para Dentro. E cada prato que eu pintava, eu ia tendo insights. E eu não sei de onde eles vêm, assim, né? Até imagino, mas também não importa, né? Achei que ficaram poéticos. Então, eu vou mostrar a imagem de cada um e vou ler o insight que surgiu para cada um, que em geral são pequenas frases. Então, esse é o primeiro, e eu vou ler ali. Numa queixa sobre a aspereza do mundo, voltei-me para dentro e encontrei uma série de linhas tortas e tremidas, tentando expressar delicadeza. Esse foi o segundo. Meu coração tem um pouco de cada uma das portas que atravessei ao longo de incontáveis eras. Onde estará meu coração, afinal? O terceiro, né, então, que faz a alusão às cores do budismo, né? Eu sou a bússola através dos tempos, a rosa dos ventos, que orienta seus passos para dentro. O céu e o mar se tocaram apenas uma vez, embora estejam sempre unidos. Raios de sol iluminam o caminho, da jornada até o centro da alma, onde ardem feridas, encontra-se a própria cura. Passado, presente e futuro, costurados por um fio de tempo circular. Voos altos podem ser meros passeios mentais. O verdadeiro voo mantém a firme conexão com o solo.
Passo por passo, essa é a última, então. Passo por passo, eu vou seguindo. O que eu era já passou. Daqui para frente, só ando de mãos dadas comigo. Então, deixa eu encerrar aqui a exibição. Então, assim, eu quis compartilhar esse processo porque ele foi muito verdadeiro para mim, me ajudou, né, a trabalhar as minhas emoções, as minhas questões, né, de isolamento, de quem estava sozinha, né, e tal. E para mim é um exemplo do processo com as mandalas, assim, né, que começou lá com as mandalas desenhadas em peças da internet e mostro para vocês, então compartilho essas pequenas pinturas que eu considero que foi uma etapa nesse processo de evolução. E bom, gente, esse foi o caminho que eu construí para mim, o meu caminho de autoconhecimento, né? De respeitar, de descobrir o meu próprio tempo, né? De procurar me conectar, de entender que eu sou parte, né? E que eu também sou merecedora, né? De toda essa fluidez, né? Que existe, né? Porque eu existo aqui também com tudo isso. Então, um exercício, assim, de me entender, né? Em tudo isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da Monja Coen, que para mim é o slogan perfeito do ateliê de mandalas, mas brincando, né? Ela fala assim: seja o centro da sua mandala, né? Parte do centro e expande, né? Para mim é uma frase linda, assim. E, e aí, nisso tudo, falar de paz, né? Acho que tá tudo já costurado, assim, na fala, mas para mim isso é um caminho de autoconhecimento, e esse caminho de autoconhecimento é um caminho de encontrar paz, porque foi onde eu consegui pacificar internamente aquele barulho, né, todo que estava ao meu redor, e conseguir encontrar, né, um espaço, um silêncio, onde eu consegui me organizar, né, organizar internamente. E acho que isso dá para se chamar de pacificação, então, né? É assim que eu sinto, ao menos. E, e aí, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês que eu vou botar ali no chat um link que eu gosto muito de partilhar as mandalas que eu desenho, porque é isso, é uma prática que pode beneficiar muitas pessoas, né? E eu vou colocar ali no chat um link onde tem um PDF com acho que umas 9 mandalas, desenhos feitos por mim, que quem quiser pode fazer o download e pode colorir, e aproveitar esse momento, assim, né, para se deliciar um pouco com o seu próprio silêncio, com a sua organização interna. E que mais? Aí, algumas dicas para quem for colorir. Começar sempre do centro, assim, não é uma regra, mas é bom começar do centro, né? Prestar atenção no gesto de tocar o lápis, ou tocar o papel com o lápis, né? Prestar atenção na sua respiração e estar presente, né? Isso é também como uma meditação. Colorir mandalas também é como uma meditação. Bom, acho que era isso. Patrícia, meu tempo já deu, né? Acho que já. Ah, marcou muito bem o tempo. Obrigada, foi certinho. Obrigada. Então, eu quero agradecer, tá? É muito bom compartilhar todas essas práticas, né? É uma forma de aprender também. E eu vou colocar ali no chat agora os links que eu falei. Muito obrigada. Muito obrigada a você por essa temática linda e muito fundamental esse caminho para dentro, como você colocou ali Isso, num dos seus trabalhos, e encontrar esse fio dentro de si, através dessa busca pelo silêncio, pelo ordenamento. E é isso, a cultura de paz também é encontrarmos as nossas próprias ferramentas, né, Roberta? Aí aqui no chat o pessoal está dizendo, incrível, Roberta, parabéns. obrigada. A Renata Cardoso também fez um comentário que era quando você estava falando do momento das mandalas dos monges budistas, sobre o desapego, aquele momento que é um Desapego. momento.
de desapego. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a Roberta, fazer algum comentário? Pode ficar à vontade, abrir o microfone e falar. Ela já colocou lá no chat o link para acessar as mandalas. Eu vou fazer uma pergunta, então. Quantas mandalas você já fez ao longo da sua vida? E qual a que você nutre um carinho especial e se ela continua com você? Eu não tenho nenhuma mais comigo. Inclusive, esses pratinhos ali foi muito especial, porque como é interessante quando é algo verdadeiro da gente, né? Os pratinhos, eu levei acho que umas 2 semanas para fazer. Foram 8 pratos, se não me engano, são 8. Eles são bem pequenos, assim, tipo o tamanho de pires. E eu publiquei, em meia hora tinha vendido todos. Eu botei um preço assim super alto. E, claro, eu não tô falando de valor, de dinheiro, é que eu tô falando de como, assim, como é quando é verdadeiro pra gente, toca as pessoas, né? E muito interessante de ver também quem comprou qual, sabe? O que fala mais de terra, o que fala mais de água, o que fala, sabe? Então eu achei super bonito. Eu não sei quantas eu pintei, mas assim, ó, centenas de mandalas, e na pandemia eu fiz isso assim, olha, era todo dia pintando manhã, tarde e noite, assim, centenas, centenas. É muito legal, assim, de ver isso, assim, de pensar. Quem sabe um dia fazer uma exposição, né, com as mandalas construídas na pandemia, né? É, com as fotos. Não, tentar conseguir, né, dos É, colecionadores. era a ideia, assim, de poder mostrar um processo, né? Porque a gente vê, quem for colorir, uma coisa legal também é colocar a data, porque às vezes a gente está com pressa, aí, ou tá com ansiedade, às vezes a gente está com mais calma, aí bota a data e vai vendo assim, ah, tal dia eu tava assim, e depois tu olha, sabe? É muito legal. Roberta, posso fazer uma perguntinha também? Pode, por favor. Você fala muito da prática de pintar as mandalas, desenhar as mandalas como um exercício individual, de silêncio, sozinho. Mas você acha que também pode servir para você, de repente, fazer com alguém, para você, de repente, fazer com criança, junto? Como é que é isso, de repente, fazer exercício da mandala em grupo? Ai, bom desafio. Eu, eu nunca fiz, mas lá onde eu trabalho, que é um centro social, eu levo as mandalas para as crianças e de tudo que eu faço com eles, as mandalas é o que eles mais gostam, assim. Eu tenho uma pilha de desenhos lá prontos que eles às vezes só querem chegar lá e colorir. E às vezes se ajudam, trocam entre eles, as crianças são mais fluídas, né? Aí um começa, o outro termina. Eu mesma nunca fiz, agora que tu falou, me deu até vontade, fiquei pensando, seria interessante, né? Fazer em coletivo, assim. Porque a mandala inspira isso, né? Inspira essa conexão. Então não é minha, não é tua, é nossa, né? Somos nós, assim, acho que uma boa proposta. Acho que pode ser interessante. Ah, legal, obrigado. A gente teve um tempo atrás um exercício na ONG Passem Fronteiras de fazer mandalas. Ah, que É legal. interessante, há um tempinho atrás. Ah, É isso. Obrigada, então, Roberta. Muito obrigada pela obrigada, gente. participação, pela sua contribuição.